Eu fui à praia ontem ou eu fui à praia ontem? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Fresh Português. Se prepara porque o vídeo de hoje tem muito conteúdo para vocês e eu espero que vocês aproveitem, façam anotações e tirem as dúvidas de vocês. Preparadas? Vamos lá? Bom, gente, este é um erro muito frequente entre os falantes da língua portuguesa aqui do Brasil. Ou seja, muita gente que está aprendendo a língua portuguesa como segunda língua, que já está no nível intermediário, no nível avançado, inclusive, eles cometem este erro. Eles trocam, eles confundem quando utilizar o foi e quando utilizar o fui. Por isso, gente, Então, por isso, eu decidi fazer este vídeo para vocês, para esclarecer todas as dúvidas de como utilizar o foi e como utilizar o fui, tá certo? Bom, e sem mais delongas, vamos ao que interessa. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que o foi e o fui está conjugado, certo? No pretérito perfeito do verbo ir ou do verbo ser, certo? Então, isso vocês precisam ter em mente. Lembrando que o verbo ir, ele é o verbo irregular e o verbo ser também é um verbo irregular. Então, se você ainda tem dúvidas sobre o que é um verbo irregular e o que é um verbo regular, deixa aqui nos comentários que eu vou produzir um vídeo somente falando sobre esses verbos, tá bom? E como vocês já sabem, o verbo, quando ele está conjugado no pretérito perfeito, significa nada mais, nada menos do que o passado deste verbo, ou seja, algo que já aconteceu, certo? E aí vocês se perguntam, tá, professora, e como é que eu vou saber quando usar o fui e quando usar o foi? É isso que a gente vai ver agorinha. Então, olha só, gente. Vocês sabem que os pronomes, eles servem para o quê? Substituir o nome, certo? E existem vários pronomes. Existem 6 pronomes na língua portuguesa. E o pronome que a gente vai estar trabalhando aqui, para entender um pouquinho de como usar o fui e quando usar o foi, é o pronome pessoal do caso reto. Isso mesmo. Então, por exemplo, para eu usar o fui, eu preciso estar falando de um pronome pessoal na primeira pessoa. Ou seja, eu fui à escola na semana passada. Então, repare que aqui eu vou utilizar o verbo conjugado na forma fui. Por quê? Porque eu estou utilizando o pronome na primeira pessoa, ou seja, o sujeito, eu, certo? É ele que vai dar as coordenadas na conjugação verbal. Então, eu fui à escola ontem. Mas, se eu não quero utilizar o pronome na primeira pessoa e sim quero utilizar o pronome na terceira pessoa, aí a história vai mudar um pouquinho. Então, eu não vou dizer fui à escola ontem. Eu vou utilizar o foi. Então, repare que eu vou colocar aqui na frente o sujeito. Dá uma olhadinha. Ela foi à escola ontem. Ou então na semana passada. Não é verdade? Então, ela foi. Repare que aqui eu mudei a forma de conjugar este verbo, certo? Então, no lugar de colocar fui, que é somente para a primeira pessoa, eu coloquei o foi, que é utilizado na terceira pessoa. Bom, vamos de mais exemplos para vocês poderem ficar bem afiados. Olha só esse exemplo daqui de cima. Ele foi responsável por isso. Ele
foi responsável. Então, repare que eu não disse ele foi. Eu disse ele foi, porque foi é a forma correta, a conjugação correta do verbo ir no passado, porque eu estou falando de terceira pessoa do singular. Bom, vamos dar uma olhadinha neste terceiro exemplo daqui. Eu fui responsável por isso. Então, repare que eu não digo eu fui, não. Eu fui responsável, certo? Então, aqui eu conjugo o verbo fui, certo? O verbo ir, no passado eu digo fui, por conta do meu sujeito, ou seja, o pronome pessoal que eu estou usando está na primeira pessoa. Portanto, eu terei que conjugar o meu verbo na forma correta, que seria o fui. Então, eu fui responsável por isso. Bom, galera, e agora chegou a hora que eu gosto bastante. É a hora de saber se vocês compreenderam o conteúdo que foi passado aqui neste vídeo. É a hora do desafio. Isso mesmo, challenge. Vamos lá para o nosso challenge, para o nosso desafio do dia. Vocês vão dizer qual é a forma correta. Dá uma olhadinha nesta frase que está aqui em cima. Vamos ler juntos? Ela, parará, de bicicleta para casa. O que eu vou colocar neste espaço vazio aqui? Ela foi de bicicleta para casa ou ela foi de bicicleta para casa? E aí, o que vocês acham? Vamos lá para a contagem regressiva? 5, 4, 3, 2, 1. Ela foi de bicicleta para casa. Muito bem, parabéns se você respondeu correto. Se não, vamos praticar mais um pouquinho. Volta o vídeo, presta atenção nas regras que eu expliquei para vocês. Bom, galerinha, e é isso. Eu espero que este vídeo tenha sido muito útil para você, que tenha esclarecido as suas dúvidas, tá bom? E se você gostou, se foi útil, não esquece de deixar um like, fazer seus comentários e também compartilhar com os amigos que estão aprendendo a falar um português brasileiro. E é isso. Beijo grande, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!